Te convido a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Esse é o culto da vitória. Eu quero falar ao seu coração essa noite sobre um lugar onde certamente há vitória para nós. Um lugar de resposta, um lugar de poder, um lugar de milagre, um lugar preparado por um pai para se encontrar com os seus filhos. Esse lugar está em Mateus capítulo 6, versículo 6, que declara: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Esse lugar de resposta, esse lugar de poder, ele se chama o secreto. A vitória no seu secreto com Deus. Dando um título para essa palavra, seria Segredos do Lugar Secreto. É segredo, mas eu vou te contar alguns. A primeira coisa que eu aprendo com lugar secreto, lugar preparado por Deus para nos encontrar, é que o secreto, ele é um lugar de devoção. Diga devoção. Isso é uma palavra de quem tem fé. Quem tem fé, ele é chamado do devoto. Ele é o devoto, ele é o comprometido com a sua fé. E o sentido da palavra devoção, a devoção é um lugar de entrega, lugar onde eu posso oferecer algo, e aquele algo ele é recebido. Deus se manifesta como um fogo consumidor. A natureza do nosso Deus é receber aquilo que entregamos a Ele. Por isso a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Mesmo Deus conhecendo as palavras antes que elas cheguem nos nossos lábios, Ele faz questão de ouvir a nossa oração e de responder a nossa oração. O que você oferece para Deus, por Deus é recebido. A crise muitas vezes de Deus não se importa comigo, Deus não está suprindo o que eu preciso, Deus está demorando, muitas vezes está ligado com o fato de que no meu íntimo eu penso: Deus sabe, eu não preciso dizer. Deus conhece o meu coração, ou o famoso, Deus sabe a intenção que eu tenho em relação àquilo. Afinal de contas, se Deus me conhece, Ele sabe para que orar, para que jejuar, para que me comprometer com aquilo. 2 Reis, capítulo 13, versículo 15, declara que o profeta Eliseu, ele diz para o rei: pegue arco e flechas. E o profeta impõe as mãos sobre as mãos do rei, sobre aquele arco e aquelas flechas. Então era algo profético. As janelas do palácio são abertas e a palavra é: atire flechas. Essas flechas serão as flechas da vitória do Senhor. E o rei diz: tudo bem. Ele vai ali e atira algumas flechas. E o profeta olha para ele e diz: você está errado. Porque se tivesse atirado muitas e muitas e muitas e muitas flechas, muitas e muitas e muitas seriam as suas vitórias. Mas porque poucas flechas você atirou,
pouca também serão as vitórias que você terá. Muitos de nós também entendemos que aquilo que fazemos é profético, é real. Mas muitas vezes também nos comprometemos muito pouco com a nossa vida de oração. Quando Moisés encontra aquela sarça, a sarça, ela queimava a vegetação, queimava a sarça, queimava aquele arbusto. Mas o que chama a atenção de Moisés é que o fogo queimava, mas não consumia aquilo. A sarça, o arbusto, não era o combustível daquele fogo. Deus não estava usando aquilo como combustível. Deus não precisa da nossa oração. Mas ainda assim Ele quer recebê-la. Deus não precisa de ninguém para fazer absolutamente nada, afinal de contas Ele é Deus. E talvez o mais sobrenatural de se relacionar com o nosso Pai é entender que Ele não precisa de nada e de ninguém. E ainda assim Ele deseja te usar. E ainda assim Ele deseja te fazer participante daquilo que Ele está fazendo. A sua oração faz toda a diferença. Deus diz, Ezequias, eu ouvi a sua oração. Eu vi as suas lágrimas. E eu te trago a resposta. Faz diferença se você ora ou ora ajoelhado. Faz diferença se você ora ou ora ajoelhado, ou ora chorando, ou ora em prantos. Se você prepara o ambiente para se encontrar com o seu Deus. Deus se sente honrado quando você para a sua vida para encontrar com Ele. Há poder em tudo aquilo que você oferece para o seu Deus. Se não fizesse diferença, o profeta diria, não, para Deus tanto faz atirar uma flecha ou 50 flechas, afinal de contas. Se comprometa com o seu secreto, porque o nosso Senhor Jesus diz, o compromisso com o seu secreto trará publicamente honra e bênçãos sobre a sua vida. Aprendo também que um dos segredos do lugar secreto é a disciplina. Diga disciplina. Oh, aleluia, como é difícil. Orar é fácil. Orar da mesma forma todos os dias é difícil. Nos mesmos horários é difícil. Com a mesma constância é difícil. Ler a palavra de Deus é apaixonante. Ler ela todos os dias é um desafio. Um desafio contra as angústias, as adversidades, a nossa preguiça, o nosso cansaço, as enfermidades, a visita que vem no verão ali em casa e atrapalha a minha rotina. Deixa eu te ensinar algo. Deus se representa na sua vida pela qualidade do tempo que você passa com Ele. Deus não é o que você pensa sobre Ele, Deus não é o que você fala sobre Ele. Todos os seus relacionamentos nessa terra se representam pela qualidade do tempo que você passa com essa pessoa. Com Deus não é diferente. Um homem chamado Daniel orava 3 vezes por dia no mesmo horário, todos os dias. Os inimigos de Daniel conseguem elaborar um decreto, e o decreto dizia que se alguém fosse flagrado orando a Deus, seria jogado na cova dos leões. Eu te pergunto, o que você faria no lugar de Daniel? Todos sabiam que ele orava no mesmo horário, 3 vezes, todos os dias, com as janelas abertas. Talvez aqui não, mas lá em Florianópolis tem uns crentes meio preguiçosos, que talvez ele pensasse, quer saber?
Eu vou orar agora só em pensamento. Ah, não deu tempo para orar em casa, eu vou orar enquanto eu dirijo para o trabalho. Deus não se importa. Ah, eu vou dormir 15 minutinhos a mais, sabe? Eu vou matar o meu tempo de oração. Eu oro, sabe, mais para frente nesse dia. A minha Bíblia diz que Daniel, ainda debaixo daquele decreto, da mesma forma que ele orava todos os dias, ele parou tudo o que ele estava fazendo, ele vai para o seu quarto, ele abre as janelas em direção à Terra Santa, e ele invoca a presença de Deus. Sim, ele é preso. Sim, ele é lançado na cova dos leões, mas porque Daniel defendeu a sua vida de oração, Deus entra naquela caverna e defende a Daniel. Entenda, porque muitas vezes passamos por problemas que não deveríamos passar, mas porque trocamos a nossa vida de oração por um filme, por uma visita, por um compromisso. Quebramos o nosso jejum porque, eu esqueci que tinha aquela festinha de aniversário. Eu também sou filho de Deus, né? Eu tenho o direito de tirar férias. Você tira férias do seu trabalho, não da sua vida com o Senhor. O justo viverá pela fé. É uma vida de oração, não é apenas um tempo. A disciplina mostra o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso carinho para com Deus. Há muitos anos atrás, não muitos, porque nós somos jovens ainda, eu e o pastor Murilo. Mas nós, em um grupo pequeno de pessoas, lá em Florianópolis, estabelecemos um propósito de oração, da meia-noite às 2h, todos os dias. Um propósito que avançava dias, que avançava semanas, que avançava meses, com toda a igreja de Florianópolis, que eram só mais 6 pessoas, então, era um carro e uma moto, já tinha todo mundo lá. Com chuva, com frio, com preocupação, com angústia, com o carro quebrado, muitas vezes de ônibus, muitas vezes tristes, muitas vezes aflitos, muitas vezes inclusive incrédulos, porque não víamos o resultado de muitas orações que nós fazíamos naquele lugar. Pois hoje nós e as pessoas que fizeram parte daquele tempo, vemos com os nossos olhos frutos que foram gerados naquelas madrugadas. De verdade, não eram 2 horas, sabe, de pura emoção, de puro glamour. Às vezes era um mosquito picando mesmo, era aranha no braço, era a coceira da grama, era a chuva, era o frio. Às vezes é anjo. Muitas outras vezes era a grama que acendia enquanto nós orávamos. Experiências sobrenaturais, profecias, palavras, direções de Deus, mas 90% do tempo era só para dizer: Deus, meu cartão ponto está aqui, ó. Muitas vezes com a cara no chão, dormindo de cansado. Deus não é homem para dever nada para ninguém. Mas você não tem vergonha de dormir orando? Seu filho tem vergonha de dormir no seu colo? Seu filho tem vergonha de dormir nos seus braços? Há quanto tempo nós não passamos uma noite em oração? Não porque a igreja mandou, não porque o pastor mandou, não porque necessitamos de algo, simplesmente para estar aonde Deus está. Deus está onde existe compromisso, Deus está onde existe ordem, Deus está onde existe disciplina. E eu sei que o Espírito Santo fala com pessoas aqui essa noite que abandonaram o seu primeiro amor. Não é que você não ora como orava antes. Quando você acordava nas madrugadas e escovava o dente e trocava a roupa para falar com Deus. Hoje abre um olho, deitado na cama, eles falam: Senhor, teu servo está ouvindo, mas fala rápido, se o senhor não falar eu volto a dormir.
Deus se representa pelo tempo, a qualidade do tempo que nós passamos com Ele. Paulo e Silas estavam em um propósito de oração, livro de Atos. Todos os dias eles oravam à meia-noite. Pois no meio do propósito, a caminho do monte da oração, eles foram presos. Jogados dentro de uma cela de cadeia, 39 açoites em cada um, algemados em um tronco. E a minha Bíblia diz assim: por volta da meia-noite, os dois se olham, diz: olha, está na hora de cumprir o nosso propósito. Vamos orar, vamos cumprir diante do Senhor aquilo que nós votamos. E no meio daquela adoração, um terremoto está sobre aquele lugar, as cadeias são abertas, uma família salva. Você conhece o texto? Eles tinham uma excelente desculpa para quebrar aquele propósito. Tinha uma justificativa perfeita para desistir daquilo. Mas aquilo que me justifica diante de você, não necessariamente me justifica diante de Deus. As pessoas vão entender, mas será que Deus entende? O meu líder vai me compreender, mas será que Deus compreende? Deus fala essa noite dizendo que tem saudade de filhos e filhas nesse lugar. Saudades das madrugadas preparadas para se encontrar com Ele. Saudade do tempo de louvor. Saudade do jejum, saudade do devocional. Saudade do tempo em que havia fome e sede pela presença dEle. Disciplina, querido, regre a sua vida. Estabeleça Deus como prioridade na sua agenda. E aquilo que você vive no seu secreto, publicamente você será recompensado. Mas um segredo do lugar secreto. O lugar secreto, ele te dá um destino, diga destino. Eu não oro para decidir algo. Eu oro para não ter que decidir. Se o nosso Senhor Jesus um dia orou dizendo: Senhor, em relação à cruz, não tem uma outra alternativa, de repente, sei lá, crucifica Pedro, meio teimoso, não tem outra forma de salvar a humanidade. E aí ele dizia: mas que sempre seja feita a sua vontade. A nossa vida com Deus não é uma prova de múltipla escolha, A, B, C, D, E, E. Isso é coisa do nosso coração. Todos os dias parece que eu tenho que decidir tantas coisas. E eu oro para que eu não tenha que decidi-las. O fardo está difícil, pastor, eu não sei como resolver os meus problemas. Oh, aleluia, Deus sabe, querido. Por isso Deus nos diz no Evangelho: você está angustiado? A Bíblia diz: você está angustiado. Olhe para alguém do seu lado e diga: você está angustiado. O que a Bíblia diz? Ela diz: olha para essa pessoa e diz: ore. O seu fardo está pesado. Cristo declara: então venha e lance ele sobre mim. A oração, ela traz destino, ela traz propósito para a minha vida. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, Jesus orava dizendo: Pai, se quiser, afaste de mim esse cálice, todavia,
não seja feita a minha vontade, mas é sua. Essa coisa de pregue a palavra em um GR. Não sei, eu preciso orar. Você pode fazer uma viagem agora? Não sei, eu vou orar. Você pode assumir no ministério na igreja? Não sei, eu vou orar. O fato de nós temos que orar por coisas básicas do nosso dia a dia só mostra a nossa falta de oração todos os dias. Se eu oro todos os dias, aquilo me dá um senso de destino, um senso de propósito. Deus tem uma grande expectativa em relação a nós nessa noite. Deus tem um destino, Deus tem um sentido em tudo que você tem passado, Deus tem um propósito na sua vida. Você não está aqui essa noite por acaso. Mas é dobrando os seus joelhos que você será consolado, não pelo pregador da noite, não por um amigo, não por um familiar, mas será consolado pelo próprio Deus que desceu no jardim ao ouvir a oração de Jesus e o consolou, dizendo: filho, esse é o seu destino, este é o seu destino. Deus essa noite encoraja pessoas a seguir adiante, a caminhar a segunda milha, a prosseguir, a insistir. Mas não é a vida que eu quero, é a vida que Deus te deu hoje. Seja fiel no seu secreto, publicamente, Deus irá te honrar. Outro segredo do lugar secreto: o lugar secreto é um lugar de descoberta. Descoberta, novidade. Não há como nessa terra encontrar um cristão entediado. Se Deus é um Deus de novidades, se eu olho para a vida de Jesus, eu encontro ali, na sequência, Marcos capítulo 2. E quando aquele homem levantou, tomou o seu leito e andou, todas as pessoas declararam: nós nunca vimos algo igual. Marcos capítulo 4, versículo 41. E os discípulos sentiram um enorme temor e diziam uns aos outros: quem é este que faz essas coisas que nós nunca vimos? Jesus tinha acabado de silenciar o vento e as ondas do mar. Marcos capítulo 6, versículo 51. Jesus anda sobre as águas. E os discípulos dizem mais uma vez: quem é este que continua a fazer coisas que nós nunca vimos? Se relacionar com Cristo é descobrir coisas novas todos os dias. Sabe que existem sinais, milagres, existem prodígios e existem maravilhas. Diga maravilhas. Tradução da palavra maravilhas: aquilo que deixa alguém maravilhado. É só para te deixar de boca aberta. É só para você botar a cabeça no travesseiro à noite, abrir a boca e dizer: uau! Olha o que Deus fez hoje. Nunca imaginei que Deus poderia me honrar. Nunca imaginei que Deus poderia me colocar nesse lugar. Nunca imaginei que Deus poderia fazer algo dessa forma. Deus está falando com pessoas essa noite. Não é mais um culto, querido, não é mais uma campanha. Você precisa ficar maravilhado. Você precisa pegar a sua Bíblia e vir em quinta-feira, 8 horas da noite, e receber algo novo da parte de Deus. Quantas conquistas Deus já nos deu? Muitas. Quem já recebeu conquistas aqui, levanta a mão. Há uma palavra sobre esse ano. Deixa a mão levantada, eu quero profetizar sobre a sua vida. Querido, por mais maravilhosas que foram as conquistas que Deus já te deu, por mais grato que você esteja pelas conquistas que você já viveu até hoje, você já está pisando em 2022, um ano de grandes conquistas.
um ano de novidade, um ano em que aquilo que você viveu vai ser pequeno perto daquilo que Deus está fazendo. Conquistas nós vivemos todos os dias. Chegou o tempo de grandes conquistas, de grandes vitórias, de grandes evangelismos, de grandes curas, de grandes milagres. Se você crê, aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Chegou o tempo de viver algo novo. Outro segredo do lugar secreto: o lugar secreto é um lugar de defesa. Tudo começa com D, não foi intencional, mas tudo começa com D. Lugar de defesa. Você protege aquilo que Deus colocou nas suas mãos em oração. A sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Se Deus não estiver contigo, em vão vigia a sentinela. Não adianta botar um cachorro grande ali, não adianta botar o sistema de alarme, não adianta contratar o seguro para o carro, não adianta olhar 2 vezes antes de atravessar a rua. Se Deus não estiver nos livrando de todo o mal. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, o diabo queria tocar na sua vida, mas ele veio falar comigo. Você é responsável pela sua família. A sua oração os protege, a sua oração os abençoa. A sua oração livra os seus familiares da morte, livra os seus familiares do inferno, livra os seus filhos da miséria. Você não tem um porquê fazer, você tem um por quem fazer. Mas eu venho sozinho para a igreja. Glória a Deus, porque você está aqui. Eu vejo a sua família com você. Seja você um intercessor, se coloque na brecha, aclame, profetize, ore, abençoe, jejue por eles, libere palavras, profetize e creia que você está aqui hoje para guerrear por coisas que vale a pena guerrear. O combate não é a parte ruim. Paulo declara: eu lutei o bom combate, mas lute por coisas que valem a pena. Lute pelo seu casamento, lute pelos seus pais, lute pelos seus filhos, pelos seus netos. Encontre nessas pessoas a força que você precisa para manter a sua fé de pé. Para manter a sua fé de pé. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quando você se converter, você irá fortalecer os seus irmãos. Ninguém é convertido até que você fortaleça aqueles que estão ao seu redor. Pedro caminhou 3 anos com Jesus. Na primeira frustração ele desviou a igreja inteira. Levou todo mundo para pescar. O mundo indo para o inferno, Pedro lá chorando, seus traumas, as suas mágoas. Jesus volta e diz: Pedro, quando você converter de verdade, você não vai esfriar ninguém, você vai fortalecer. Que você seja a boca de Deus dentro da sua casa. Que cada palavra, cada direção, cada porção do Espírito Santo que sobre você foi liberada nessa casa, que você chegue em casa e transborde. Ah, mas eu falo 2 minutos com Deus e acabou o assunto. É porque a sua vida de oração ainda parece com a lista de compras de supermercado. A sua vida de oração tem que ser uma carta de amor. Ame os seus amigos, ame os seus colegas de trabalho, ame aquele que está do seu lado. Jesus disse: eu te dou um mandamento, apenas um, eu adiciono apenas uma coisa: ame o próximo como a ti mesmo. Se nós investíssemos a nossa vida de oração, clamando por aqueles que Deus colocou em nossas mãos, como a nossa oração seria próspera, seria constante, como nós teríamos frutos. Você está aqui hoje porque Deus olha para você, e Ele vê os seus familiares que não estão. Deus tem prazer na morte dos seus. Deus poderia nos salvar e nos levar, e seria maravilhoso estarmos com Cristo. Mas se Deus, essa manhã, soprou sobre nós novamente o fôlego de vida, é porque há expectativa de alcançar alguém através da sua vida.
a sua vida de oração protege e livra do mal aqueles que estão ao seu redor. Eu tenho certeza, nós só estamos aqui hoje porque um dia alguém orou por nós. Alguém esteve sentado em uma dessas cadeiras, em lágrimas, em pranto, talvez passando por problemas, com preguiça, com frio, com fome, passando por lutas, mas veio cumprir um voto de 7 quintas-feiras para liberar o seu nome. Quando eu me converti, eu encontrei ali na minha casa projetos de vida. Anos que a minha família orava por mim. Anos que eu estava perdido nesse mundo e a minha família ofertava por mim. Anos que eu estava perdido nesse mundo. E vieram 12 cultos, e depois 12, depois 12, depois 12, clamando pela minha salvação. Seja você um agente de transformação para aqueles que estão ao seu redor. E eu encerro com isso, querido. O último segredo do lugar secreto é que o lugar secreto é um lugar de deleite, é um lugar de prazer. Orar é bom, não é chato não, orar é bom. Orar é se encontrar com o meu Pai, com o meu Deus, é se encontrar com aquele que me ama, é desfrutar da presença, da companhia dEle. Orar não é ativismo, orar não é rotina. Oração é relacionamento com Deus. Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua mão direita existem delícias perpetuamente. Deus não quer só que você ore, você vai ter, querido, prazer em orar. Prazer em orar. Eu sei que o mesmo Espírito que está em mim está em você. Quando eu me converti, eu descobri em mim algo que me tomava de tempo em tempo. E aquilo me deixava inquieto, me deixava mal-humorado. Eu achava que era fome, eu achava que era sono, eu achava que era TPM, mas eu não tinha TPM, mas era uma irritação, era um mau humor. E aquilo foi me acompanhando dias, semanas, meses, até o momento que eu estava tão atribulado com aquilo que eu dobrei os meus joelhos, e aquilo passou na hora. Eu entendi que aquilo era o Espírito Santo me chamando para estar com Ele. E a melhor parte da minha vida, eu não passo no altar, querido. A minha parte da minha vida como cristão, eu não preciso do microfone, eu não preciso do título, eu não preciso do cargo, eu não preciso da igreja para cuidar. Eu não preciso das palavras anotadas, não preciso do reconhecimento de ninguém. Porque tudo aquilo que nós vivemos publicamente só pode ser fruto do secreto. A melhor parte da minha vida com Deus, eu gasto com Ele. Por quê? Porque um dia eu vou passar a eternidade em um lugar onde não vão me dar o microfone, querido. Onde não vai precisar de pastor, a gente vai ter um bom pastor. Onde não vai ter ninguém para ganhar para Jesus, só vai estar os crentes abençoados lá. Deus não está te preparando para os próximos 10, 20, 30, 40 anos. Deus está te preparando para um lugar chamado eternidade. Se você está farto do seu relacionamento com Deus aqui, o Espírito Santo está falando, o que você vai fazer a sua eternidade toda? Deus te chama para começar algo aqui, que vai continuar por toda a eternidade. A sua vida de oração é a infância, é o começo, é a primícia, é o início de uma eternidade na presença do seu Senhor. Se coloque de pé nesse momento. Por isso Cristo nos ensina que só consegue viver em oração quem vive como uma criança. Quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos. Na saída do meu colégio, era lá em Lages, tinha um carrinho de picolé, com picolé chamado mini saia. Quem já comeu?
Era metade uva, metade limão. Melhor coisa da vida. Eu ia para a aula com a certeza que no final eu ia comer aquele picolé. Para mim era algo marcante, tão marcante que aquilo caminhou comigo a minha vida inteira. A gente cresce, mas o sabor daquele picolé nunca saiu do meu coração. Todas as vezes que eu acho o picolé que é meio a meio, eu vou lá e compro, mas não é a mesma coisa. Não é da mesma forma. E um dia o Espírito Santo falou comigo: não é o picolé que mudou, quem mudou foi você. Você não é mais aquela mesma criança que aproveitava aquilo. Há homens e mulheres que hoje estão aqui e são maduros demais para dobrar o joelho. Maduros demais para levantar as suas mãos e eu vou chorar aqui, a pessoa que está do meu lado vai pensar, o que Deus vai pensar? Maduros demais para passar uma noite na presença do seu Senhor, para fazer um voto, para fazer um jejum. Maduro demais para andar na rua com a Bíblia embaixo do braço. O Espírito Santo está falando com gente aqui. Maduro demais quando alguém pergunta a sua religião, você diz: não, eu sou protestante. Você não quer falar que você é crente. Maduro demais para se encontrar um Deus que só recebe os seus filhos na condição de criança. Deus tem uma unção de renovo para pessoas aqui nesse momento. Deus está chamando filhos e filhas de volta para casa, dizendo: olha, a sua crise ela não é financeira, a sua crise ela não é de saúde, a sua crise não é familiar, a sua crise é uma crise de relacionamento com Deus, porque se o seu relacionamento com Deus está errado, todos os outros relacionamentos estão errados também. Se o culto é para Deus, querido, faça para Ele. Levante as suas mãos aos céus. Feche os seus olhos por um instante. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça o horário, esqueça a janta, esqueça isso por um instante. Corra para os braços do seu Pai. Deus sabe o que eu quero, mas Ele quer ouvir da sua boca. Deus está doendo, Ele quer ver as suas lágrimas. Ele quer ver o seu coração, Ele quer escutar a sua voz. Se Deus gostasse só da música, a gente só botava o CD do Fernandinho. Deus não gosta da música, Deus gosta de você, querido. Deus gosta da sua voz, Deus gosta da sua vida. Deus está aqui essa noite, a razão é você, porque Ele te ama. E o altar do secreto está sendo reconstruído. Grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso. Proclamamos, poderoso és, grandioso. Aumente o volume da sua adoração e declare: vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono assim está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. aleluia. Aquele que faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labareda de fogo. Você não foi chamado só para orar, você foi chamado para queimar, querido. Você foi chamado para queimar no seu secreto. Com as mãos levantadas, eu quero orar por você.
Mas eu quero que você abra os seus lábios e construa hoje o altar do seu secreto. Saia daqui essa noite abençoado, mas enviado ao novo tempo, ao tempo do primeiro amor, ao tempo das primeiras obras. Deus Todo-Poderoso, eu oro agora e eu declaro, Senhor, ainda há fome e ainda há sede pela Tua presença. Eu declaro, Senhor, o altar do secreto está sendo restaurado. Um lugar de vitória, um lugar de cura, um lugar de renovo, um lugar de poder, um lugar de resposta. Eu declaro, Senhor, a voz do Espírito Santo volta a chamar a igreja para o quarto. A voz do Espírito Santo volta a clamar pelas madrugadas. Uma grande unção para grandes conquistas. Uma grande oração para grandes conquistas. Somos seus ministros. Levante a sua voz e adore a Ele. Queremos queimar, nós somos seus ministros.